Olá, meus queridos. Estamos aqui para gravar um vídeo com a correção da atividade que foi postado na plataforma. Esse material que vocês estão vendo aqui é o material de apoio que também foi postado junto com a atividade, para que vocês pudessem se basear e com isso respondessem às atividades, que vocês vão ver aqui logo em sequência. Também tinha um vídeo, que iria auxiliar vocês também na resolução da atividade. O assunto que vamos ver aqui, ou seja, que foi postado como material para vocês na plataforma, é sobre sistema de numeração decimal. Um assunto que vocês já têm visto aí, nos anos anteriores. O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos ou símbolos diferentes para representar todos os números. Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, é um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. Então vocês estão vendo aqui, esses algarismos que através deles a gente pode formar qualquer número. Então, essa aqui é a representação gráfica dos números, que também é chamada de algarismo. Aí, o que é que diz aqui? Que esse sistema de numeração ele é posicional. Então, a posição de um número modifica o seu valor, ou seja, a posição do algarismo modifica o valor do número. É o sistema de numeração que nós usamos. Ele foi concebido pelos índios, os povos da Índia, e divulgado no Ocidente pelos árabes. Por isso, é também chamado de sistema de numeração indo-arábico, que é esse sistema de numeração que a gente trabalha com ele até hoje. Aí temos aqui uma tabela, vou aumentar aqui para que vocês possam ver a tabela. Nessa tabela tem alguns símbolos, e nela aqui mostra a evolução dos números até chegar nesses símbolos atuais que temos hoje aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí esses 10 símbolos. Então, aí vocês podem observar aqui como tudo começou, 300 anos antes de Cristo, como era a representação desses números. Aí depois temos aqui a evolução, temos aqui os próprios índios, eles modificaram os números, foi evoluindo, e 500 anos depois de Cristo, vocês podem ver que os símbolos já apresentavam alguma mudança. Depois os árabes, 900 anos depois de Cristo. Aí eles já foram aprimorando. Vocês estão vendo aqui, os árabes também, na Espanha, já foi evoluindo mais. Depois na Itália, 1400 anos depois de Cristo, e a forma atual, que é essa forma que temos. Nesse quadro, a gente pode observar aí a evolução do sistema de numeração decimal. Aí vamos ver agora as características. Possui símbolos diferentes para representar quantidade de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidades, que esse símbolo é o 0. Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. Aí temos 10 unidades, que é igual a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar e assim por diante. Exemplo. Temos aqui os exemplos, 567. Vamos ver a composição desse número. Ele é composto de... Então, vamos sempre analisar da direita para a esquerda cada algarismo para a gente ver o seu valor, ou seja, a ordem que ele representa. Então, temos aqui, primeiro, partindo da direita para a esquerda, temos o 7, que vai representar o quê? 7 unidades, porque ele ocupa a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Então, 7 unidades.
Agora, na segunda ordem, temos o 6. A segunda ordem é a ordem das dezenas. Então, temos aqui, ó, 6 representa a ordem das dezenas, que é igual a 60 unidades, ou simplesmente 6 dezenas. A gente sabe que a segunda ordem é a ordem das dezenas. E temos aqui que 6 dezenas é igual a 60 unidades. Agora, temos aqui o 5, que ele ocupa a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Então, temos aqui, ó, o 5 representa 500 unidades, ou seja, 5 centenas. Por que tem dizendo aqui que 500 unidades? Porque 5 centenas é igual a 500 unidades. Agora, temos aqui o próximo número, 2043. Começando sempre da direita para a esquerda, vamos fazer aqui, ó, a decomposição, ou seja, a composição dele para a gente ver o valor que cada número ocupa, ou seja, a ordem que cada algarismo vai ocupar. Temos aqui o 3, que representa, ou seja, ele ocupa a primeira ordem, que é a ordem das unidades. Então, são 3 unidades. Temos o 4, que vai ocupar a segunda ordem, a ordem das dezenas. O 4 aqui representa 40 unidades, ou seja, 4 dezenas. Temos também o 0. O 0 vai representar a ausência de unidades. Ó, ausência de unidades. Ou seja, como ele ocupa a terceira ordem, e essa terceira ordem representa as centenas simples, então nesse caso aqui quer dizer que não existe centenas. Aí a gente vai para a ordem seguinte, que é a quarta ordem. O 2 ocupa essa ordem. Temos aqui, ó, 2.000 unidades, ou seja, 2 unidades de milhar. Agora vamos ver aqui ordens e classes. No sistema de numeração decimal, cada algarismo representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, e a cada 3 ordens temos uma classe. Isso aqui é muito importante na hora da leitura dos números. A gente tendo esse conhecimento aqui, ó, facilita na leitura de qualquer número, por maior que ele seja, ou seja, por mais algarismo que ele possua. Então, vamos ver aqui, ó, sempre começando da direita para a esquerda, a gente vai ver aqui, ó, a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Nessa classe temos a primeira ordem, que é a ordem das unidades. A segunda ordem, que é a ordem das dezenas. A terceira ordem, que é a ordem das centenas. Então, a primeira classe é formada pelas 3 primeiras ordens. Depois vamos agora aqui para a segunda classe, que é a classe dos milhares. Na classe dos milhares temos a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhares, ou seja, unidades de milhar. Temos aqui a quinta ordem, que é a ordem das dezenas de milhar. Temos a sexta ordem, que é a ordem das centenas de milhar. E aqui se encerra a segunda classe. Agora passando para a terceira classe, que é a classe dos milhões. Que ela começa aqui, ó, a partir de quem? Da sétima ordem. Que a sétima ordem é a ordem das unidades de milhão. A oitava ordem é a ordem das dezenas de milhão. E a terceira e a nona ordem, aqui, representa quem? As centenas de milhão. Então, aqui também se encerra a classe dos milhões, que ela é formada por 3 ordens. E temos aqui a classe dos bilhões, que começa aqui pela 10ª ordem, que é a ordem das unidades de bilhão. A 11ª ordem, ordem das dezenas de bilhão. E a 12ª ordem, que é a ordem das centenas de bilhão. Para fazer a leitura de número muito grande, dividimos o algarismo do número em classes, ou seja, blocos de 3 ordens, colocando um ponto para separar as classes, começando da direita para a esquerda. Como eu falei assim, vai facilitar bastante na hora de fazer a leitura dos números. Exemplo, temos aqui o primeiro número. Esse número é formado pelos algarismos 5, 7, 2, 8 e 3. Vou aumentar aqui para vocês poderem observar. Então, temos aqui, ó, o primeiro número, que é formado pelos algarismos 5, 7, 2, 8 e 3. Certo?
Aí o que é que vocês vão fazer aqui? Aí temos, né, o número formado pelos algarismos 5, 7, 2, 8 e 3. Primeiro separamos os blocos de 3 algarismos da direita para a esquerda e colocamos um ponto para separar o número. Então, o que a gente pode observar, ó, como foi feita essa separação, contando aqui da direita para a esquerda, temos 3, 8 e 2. Aí colocamos aqui um ponto, por quê? Porque separamos a primeira classe. E aí sobrou 7 e 5. Aqui a gente já pode fazer a leitura observando o quê? Que esse número ele possui duas classes. A primeira classe é a classe das unidades simples e a segunda classe é a classe dos milhares. No quadro acima, vemos que 57 pertence à classe dos milhares e que 283 à classe das unidades simples. Assim, o número será lido como 57.283. Agora vamos ver aqui o número seguinte, que é o próximo exemplo. Esse número é formado pelos algarismos 1, 2, 8, 3, 9, 6, 9, 6. Então, vamos fazer a leitura desse número, dividindo esse número em classes, ou seja, em blocos de 3 ordens, sempre partindo da direita para a esquerda. Então, vocês podem observar aqui, ó, foi dividido de 3 em 3, 6, 9 e 3 pertence a uma classe, a primeira classe, 9, 3 e 8 pertence à segunda classe, e aí sobrou 2 e 1 que pertence à terceira classe. Então, a primeira classe é a classe de quê? Das unidades simples. A segunda classe é a classe dos milhares. E a terceira classe é a classe dos milhões. Então, a gente sabe que esse número aqui, ó, vai ser representado por milhões, né? Que é a maior classe, ó. Então, para fazer a leitura desse número, temos aqui, ó, 12.839.696. Então, essa é a leitura do número. Vocês viram que para fazer a leitura do número, dividimos o número em classes, que é formado por blocos de 3 ordens. E a gente viu que ele apresenta quantas classes? 3 classes. A primeira, unidade simples. A segunda, unidade de milhar. E a terceira, unidade de milhões. Agora vamos ver aqui nossa atividade e fazer a correção dessa atividade. Eu peço que vocês tenham atenção na hora da correção e aqueles que fizeram errado, por favor, corrijam, viu, a atividade. Aí diz o seguinte, no primeiro, considere o número, temos aqui o número, ó, e responda. Primeiro, vamos fazer a leitura desse número, como a gente já viu acima aqui no exemplo anterior. Eu vou separar de 3 em 3 ordens, formando as classes, ó, 1, 2, 3, vou colocar um ponto. E aqui eu sei que esse número vai ter quantas classes? Duas classes, unidade simples e unidade de milhar. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho aqui, primeira ordem. Na primeira ordem eu tenho unidade, dezena e centena. Aí eu tenho aqui unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. 6 centenas de milhar, ó, vai ser igual a 600 mil. Então, eu estou vendo aqui, ó, 643.018. Aí, nesse número diz o seguinte, ó, qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Então, vai ser o quê? A gente vai colocar aqui, ó, que é a classe dos milhares. Classe dos milhares. Letra B. Qual algarismo ocupa a ordem da dezena? O algarismo 1. Quantas unidades vale o algarismo 3? Ó, quantas unidades? Ele ocupa que ordem? Ordem das unidades de milhar. Então, 3 unidades de milhar é igual a 3.000 unidades. Aí no segundo diz o seguinte,
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima que o Brasil tenha, em 2017, aí temos aqui o número, vamos fazer a leitura desse número para poder responder, porque diz o seguinte, ó, escreva esse valor por extenso. Só que para eu escrever esse valor por extenso, eu vou ter que saber que número é esse. Para isso, eu divido aqui de 3 em 3 ordens, ó, formando as classes. Uma, 1, 2, 3, outra. Então, eu tenho aqui o número, ó. Primeira classe, classe das unidades. Segunda classe, classe dos milhares. E a terceira classe, que é a classe dos milhões. Então, eu sei aqui, ó, que vai ser 207 milhões e 700 mil. Então, eu vou escrever esse número por extenso. Vou escrever ele aqui por extenso, ó. Duzentos e sete milhões e 700 mil. A leitura correta desse número, certo? Agora vamos para o terceiro. Dado o número, temos aqui o número, ó, indique. Primeiro, vamos fazer a leitura desse número. Dividir de 3 em 3 ordens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agora fazer a leitura. Assim como esse aqui, ele possui 3 classes. Unidade simples, unidade de milhar e unidade de milhão. Então, vamos lá. 137 milhões 459.072. O que é que a gente vai fazer? Na letra A, quantas unidades representa o algarismo 7 que está à esquerda do 4? Esse 7 aqui, ó, que está à esquerda do 4. Então, ele ocupa qual ordem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a sétima ordem. Que ordem é essa? Das unidades de milhões. Então, vai ser 7 unidades de milhões, que é igual a 7 milhões de 7 milhões de unidades. 7 milhões de unidades. Aí temos aqui o próximo. Quantas unidades representa o algarismo 7 que está à esquerda do 2? Agora a gente vai observar que vai ser esse 7 aqui, ó. Quantas unidades representa esse algarismo 7? Então, ele ocupa que ordem? A segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, são 7 dezenas. 7 dezenas é igual a 70 unidades. 70 unidades. Levantar aqui agora, um pouquinho para vocês observarem melhor. Certo? E temos aqui no quarto. Escreva o número por extenso e decomponha-o. Para isso, indique suas ordens e classe. Então, primeiro, vamos descobrir que número é esse. Está aqui o número, ó. Vamos dividir de 3 em 3 ordens, formando as classes. Vou contar 1, 2, 3, coloca um ponto. 1, 2, 3, coloca outro ponto. Então, eu tenho aqui, ó, 1.543.567. Certo? Então, aqui eu já posso escrevê-lo por extenso, porque eu sei que o número vai ser 1.543.567. Eu armei um esquema aqui para a gente resolver esse quarto, onde eu fiz uma tabela, e nessa tabela eu vou colocar cada um dos números, sempre começando da direita para a esquerda, né? Porque na questão está pedindo aqui para escrever o número por extenso e decompor. Para isso tem que indicar, tem aqui em cima dizendo, para isso tem que indicar sua ordem e classe. Então, eu armei esse esquema aqui, ó, para a gente poder representar esse número. O número é esse aqui. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira ordem, 7, ordem das unidades. Segunda ordem, 6.
Aí temos aqui na terceira ordem das centenas o 5. Na quarta ordem, unidades de milhar, 3. Na quinta ordem, dezenas de milhar, 4. Sexta ordem, temos o que na sexta ordem? Centenas de milhar, que vai ser representado pelo algarismo 5. E temos na sétima ordem, que já pertence à terceira classe, o algarismo 1. Então, temos aqui a representação, ó. Uma unidade de milhão. Então, 1.543.567. Eu vou escrever aqui por extenso. Um milhão 543.000 567. Então, essa é a resposta do quarto, certo? Onde identificamos aqui as classes, as ordens e escrevemos o número por extenso. Agora o quinto. Descreva em numeração decimal 10.253. 10.253. Então, a gente vai escrever aqui, ó, 10.253. Então, a gente descreveu aqui, ó, em numeração decimal. E agora o sexto, seja o número qualquer, o número 5 ocupa o valor posicional das centenas. Então, vou colocar ele aqui, ó, no valor posicional das centenas. E o número 4 ocupa o valor posicional das unidades. Então, vou colocar aqui centena, dezena e unidade. Então, o 4 ocupa o valor das unidades. Se colocarmos entre esses dois números o número 3, qual o valor posicional do 3? Então, colocar ele aqui, ó. Ele vai representar a segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, está dizendo qual o valor posicional do número 3. Ele vai representar 30 unidades. 30 unidades. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e corrijam a atividade.